Olá, eu sou Anelisa Coutinho, presidente do GTG. Estou aqui diretamente da ASCO em Chicago, juntamente com o Dr. Gabriel Prola, diretor do GTG. E nós vamos falar rapidamente algumas das principais informações sobre a sessão oral de câncer do cólon, que acabou de acontecer. Bom, a sessão foi dividida em 3 partes, a parte de adjuvância em cólon, depois um pouco de reto e depois a parte de tumor metastático. Em relação aos trabalhos de adjuvância, o que houve foi a apresentação de 4 trabalhos do subgrupo, do grupo IDEA, 4 trabalhos que incluíram pacientes de alto risco estadio 2. Somente para a gente lembrar, em 2017 foram apresentados os resultados do IDEA. O IDEA foi aquele grande trabalho de adjuvância que avaliava a não inferioridade de 3 meses versus 6 meses de adjuvância em mais de 12 mil pacientes. Os resultados do IDEA de 2017 foram para os pacientes estadio 3. Entretanto, dos 6 trabalhos que foram colocados no pool, 4 deles incluíam pacientes estadio 2 também de alto risco. Então hoje o que a gente teve foi um pouco do resultado desses 4 trabalhos que incluíam os pacientes de alto risco, que é uma questão. Será que 3 meses é realmente não inferior a 6 meses? E o que a gente teve de resultado é que globalmente não pôde ser provada a não inferioridade dos 3 versus 6 meses. Com alguns detalhes, eles acabaram definindo a taxa de não inferioridade, o valor de não inferioridade um pouco diferente do IDEA estadio 3. Então, para o estadio 2, a não inferioridade ficou como 1,2. No estadio 3 era 1,12, se vocês lembram. Então, o hazard ratio acabou sendo 1,17, o que teoricamente conseguiria provar a não inferioridade, entretanto com um intervalo de confiança que ultrapassava a faixa de 1,2, chegava até 1,31, se bem me recordo. Então, globalmente não pôde ser provada a não inferioridade. Quando eles avaliaram por subgrupo de tratamento, quem fez Capox e quem fez FOLFOX, acabou que a conclusão ficou muito em linha com os dados que a gente tinha do IDEA estadio 3. Então, o grupo que fez Capox parece que conseguiu provar a não inferioridade 3 versus 6 meses, somente avaliando o regime. Então, se for fazer Capox, fazer 3 meses é possível. Entretanto, quando eles fizeram a correlação junto com outros fatores de risco, T e N, esses fatores todos juntos não conseguiram provar a não inferioridade. Então, se usar Capox, talvez a gente possa selecionar os pacientes estadio 2 de alto risco que possam receber ou que não tenham uma tolerabilidade de receber os 6 meses e sejam tratados por 3 meses, mas se for usar FOLFOX, com certeza 6 meses, né? Os dados a gente obviamente vai precisar olhar em mais detalhe para compreender um pouquinho melhor, mas no global é isso. O Capox talvez com um pouco mais de permissibilidade de usar 3 meses, mas globalmente o estudo ficou como uma conclusão de não ter provado a não inferioridade. Você tem algo a acrescentar, Gabriel, em relação a isso? Eu acho que assim, a primeira coisa é que a maior parte dos pacientes com estágio 2 a gente não consideraria o uso de oxaliplatina. Eu pessoalmente reservo basicamente para PT4B e uma amostragem linfonodal insuficiente, menor que 12. E o estudo incluía esse subgrupo, mas incluía outros também, né, como invasão perineural, invasão angiolinfática, como um critério para entrar no estudo, né? Então isso também eu acho que é uma coisa importante, lembrar que a maior parte dos pacientes com estágio 2 a gente não considera para uso de oxaliplatina, botando nesse contexto. E lembrando também que logo antes foi apresentado o estudo grego, que fazia parte do grupo HORG, né, do IDEA de estágio 3, sem poder para individualmente fazer uma conclusão, mas com as mesmas direções que o IDEA, que era Capox é melhor quando faz 3 meses, parece ser não inferior a 6 meses, então quando escolher 3 meses, considerar Capox, né? Isso. Um comentário interessante que foi feito por quem comentou esses estudos, que foi o David Ryan,
é de que também até o fator de alto risco, por exemplo, um T4, é difícil de garantir que todos os patologistas que avaliaram utilizaram os mesmos critérios. Então, assim, ele coloca uma questão também em relação a isso, né? Embora os pacientes estádio 2 elegíveis para entrar no IDEA foram estádios 2 de alto risco, teoricamente aqueles onde a gente poderia realmente pensar em acrescentar oxaliplatina, mas tem essa questão da reprodutibilidade dos T, por exemplo. E da diferenciação, que também foi uma coisa que ele lembrou, que havia uma grande diferença de que era considerado pouco diferenciado, de 10 a mais de 50%. Exato, né? Exatamente. Comparando entre os estudos, né? Em seguida, houve um estudo que só revisitou a questão do endpoint, de sobrevida livre de progressão versus sobrevida global, né, para os estudos de adjuvância. Essa questão já havia sido reportada há alguns anos, né, utilizando os trabalhos mais antigos de adjuvância e mostrando uma correlação muito boa entre o endpoint de sobrevida livre de doença, sobrevida livre de progressão versus sobrevida global. E agora eles revisitaram essa questão, né, avaliando a sobrevida livre de progressão por 3 anos versus sobrevida global por 5 anos, e também demonstrando a manutenção da correlação entre esses endpoints. Eles revisitaram agora, incluindo os trabalhos mais recentes, inclusive incluindo trabalhos de adjuvância com elinotecano, oxaliplatina, com biológicos, e isso é uma coisa importante e interessante de saber até para os desenhos dos próximos estudos e avaliar os endpoints corretos. E como no estudo anterior, precisa acompanhar esses pacientes por em torno de 6 meses para que essa correlação entre sobrevida livre de doença se transforme em ganho em sobrevida global, né? Exatamente. Daí você quer comentar um pouco sobre o estudo do reto? Sim, daí na sequência, na sessão do meio dentro da sessão, foram apresentados alguns estudos tendo a ver com câncer de reto e também de neoadjuvância em cólon, né? O estudo maior era o Foxtrot, que comparou 6 semanas ou 3 ciclos de FOLFOX com ou sem panitumumab em pacientes que fossem T3, T4 ou N positivos por tomografia, né? E esse estudo sugeriu que haveria uma diminuição de comorbidades ou complicações cirúrgicas no grupo que fez a quimioterapia neoadjuvante, que é interessante, a gente talvez esperasse igual, mas não menos. Mas quando a gente olha para o grupo que foi direto para a cirurgia e depois faz a adjuvância, a gente vê que 45% dos pacientes tinham ou estágio 1, uma minoria, 5% ou 7%, e os outros eram estágio 2, que muitos não seriam candidatos à oxaliplatina, né? Tanto que ele considerou que desses 40 e tantos por cento, 20% não seriam candidatos, né? Então isso põe um pouco em questionamento se essa é uma estratégia válida para um grupo maior de estágio 3, né? Talvez para pacientes com estágio T4, né? Pela imagem, seja uma vantagem, talvez, ou uma possibilidade de ter algum estudo que dá embasamento para usar o FOLFOX PREV. Antes. Né? O outro estudo é um estudo que incorporava o conceito de terapia total neoadjuvante em câncer de reto. Que tem sido um conceito bastante em voga atualmente, né? Está sendo mais discutido, só que tinha no braço experimental o uso de um inibidor de PARP, veliparib, que apesar de aumentar a taxa de resposta patológica completa, trouxe mais toxicidade e não trouxe diferença em desfechos clínicos, como sobrevida livre de progressão, e é muito prematuro para a sobrevida global. A minha impressão do estudo é que, a não ser que se redesenhe ou tenha algum fator de seleção, essa estratégia de incorporar o inibidor de PARP talvez não vá adiante, a não ser que incorpore algum método de um biomarcador ou alguma coisa assim que selecione mais, porque a toxicidade foi maior e a diferença clínica não foi significativa. Acho que talvez o maior interesse do estudo seja mesmo em relação ao princípio, né, da neoadjuvância total, né? Ou seja, fazer os
8 ciclos de tratamento quimioterápico antes mesmo do tratamento com radioterapia e da cirurgia. Né? Mas nesse estudo não tinha um braço que o braço fazia só neoadjuvância total, então não tem como comparar isso com o que a gente faz de neoadjuvância, depois cirurgia e depois adjuvância. Né? É o princípio de colocar tudo antes, né? Então isso aí eu acho que é interessante, a gente vai ter uma série de outros estudos vindo, tentando provar isso e talvez nos próximos anos a gente mude até a estratégia de tratamento dos pacientes de tumor de reto. Bom, em seguida veio a sessão mesmo da doença metastática, né? 2 trabalhos foram apresentados, 2 trabalhos tentando avaliar a questão da intensificação da quimioterapia, né? O primeiro trabalho, que foi o VISNU, ele selecionava já os pacientes de câncer coloretal metastático, né? E até selecionava para células tumorais circulantes maior do que 3, né? Que seria um fator prognóstico, de mau prognóstico. E avaliava os pacientes, foram randomizados em 2 braços, um braço só com doublet mesmo, que era o FOLFOX com bevacizumab, versus um braço do triplet, né, incluindo fluoracil, oxaliplatina e irinotecan e o bevacizumab, né, demonstrando o benefício da intensificação da quimioterapia, né, versus o doublet, obviamente ressaltando que também há um incremento na toxicidade para esses pacientes. E logo a seguir veio o TRIBE-2, né, que foi apresentado pela Chiara Cremolini, um trial bastante conhecido já da Itália, né, ele que realmente foi o grupo que começou a avaliar essa questão de terapia tripla mais intensamente em câncer do cólon. E eles trouxeram uma questão que sempre foi uma pergunta também, né? Será que fazer as 3 drogas já de início como tratamento de primeira linha, né, o FOLFOX/IRI, ou fazer sequenciado FOLFOX e depois FOLFIRI, né, adicionado com bevacizumab, será que tem diferença, né? Será que é melhor a gente guardar mais uma linha de tratamento? Todos se perguntam muito, se eu usar FOLFOX/IRI, depois eu não vou ter mais o que fazer, né? Então o estudo justamente avaliava fazer FOLFOX mais bevacizumab, seguido de FOLFIRI mais bevacizumab na progressão, ou fazer FOLFOX/IRI com bevacizumab, seguido de FOLFOX/IRI e bevacizumab novamente na progressão, né? Assim, uma reexposição ao mesmo regime. E os resultados realmente mostram em todos os itens o benefício do tratamento mais intenso. Eles avaliaram, o endpoint primário era sobrevida livre de progressão 2, né, no segundo momento, depois da primeira progressão. E foi estatisticamente significativo, favorecendo o braço que teve o regime triplet, tanto na primeira linha como depois da progressão. Além disso, eles também avaliaram uma maior taxa de resposta para esses pacientes que receberam regime mais intenso, uma maior taxa de ressecção de metástases e também, embora preliminar, parece que em linha com taxa de sobrevida. Então, fazer o regime mais intenso parece que também tem benefício em sobrevida. Obviamente que não é para todo mundo, né? O paciente precisa ter um performance status que suporte, tolere receber as 3 drogas de início, né? E um comentário que foi feito também interessante de quem avaliou em seguida os trabalhos, é de que talvez para quem começou com FOLFOX/IRI e bevacizumab, a segunda linha depois da progressão, talvez não precise ser também com regime triplo. Talvez apenas um FOLFIRI com bevacizumab para diminuir toxicidade, mas isso não foi testado nesse trial, né? É só uma hipótese para tentar tornar um pouquinho mais ameno a segunda linha para esses pacientes. Mas foi um trabalho bem feito, bem apresentado e com benefício realmente favorecendo o regime mais intenso. Acho que uma das coisas que eu ressaltaria que eles mudaram em relação ao estudo anterior é que eles fixaram 8 ciclos de FOLFOX/IRI e depois 5-fluoracil e bevacizumab de manutenção, que antes era 12 ciclos, né? Então isso diminui a neurotoxicidade e possibilita a reintrodução com FOLFOX/IRI.
e a outra que eles fixaram a segunda linha de FOLFIRI e depois de FOLFOX para exatamente ver o percentual de pacientes que foram tratados em segunda linha, né, e 80 e tantos por cento. E foi um percentual bem alto, 70 e poucos por cento para quem fez sequencial e quase 70% para quem conseguiu ser retratado com o triplet, né? Então isso foi interessante nesse sentido. Eu acho que ressalta que FOLFOXIRI para pacientes que são RAS mutado, né, FOLFOXIRI-BEVA, ou lado direito, ou que estão precisando de resposta, é um regime que tem validade e você não vai perder a opção de retratar depois. E que o retratamento, nesse caso, com FOLFOXIRI, é benéfico. Eu acho que quem discutiu o paper trouxe bem a questão de que talvez na segunda linha não precise ser FOLFOXIRI, pudesse ali fazer o sequenciamento. Primeiro FOLFIRI, depois FOLFOX, ou alguma outra segunda linha. Mas isso, eu acho que dentro de um estudo, tu não tem como fazer. O desenho, eu acho que foi bem desenhado do estudo. Bom, acho que foi isso. Foi uma sessão interessante, sem grandes novidades assim muito impressionantes, né? Mas com algumas questões que precisavam de alguma resposta, né? Então, foi uma questão interessante. Eu acho que a gente estamos aqui no momento imediato depois da sessão, a gente vai precisar rever os dados um pouco mais em detalhe, né, para poder levar para a prática o que realmente a gente pode levar para a prática, mas esses são as primeiras novidades aí para vocês. Então, muito obrigada, foi um prazer poder contribuir para a informação.